Hoje, se transforma num verdadeiro barril de pólvora. Tudo começa quando Olga passa a dar passos cada vez mais suspeitos, deixando Araújo e Celso em alerta máximo. Estela, tomada por uma sensação estranha, quase um aviso, segue o próprio instinto. E, sem perceber, acaba flagrando Sandra e Ernesto no meio de uma armação. Uma armação cruel, daquelas que só se entende quando já é tarde demais. Do lado de fora, Candinho chega ofegante. Ele vê a fábrica tomada pelas chamas. Mình E o và tất desespero cả những nhân vật simplesmente này domina. đều đang Ele tenta ngồi ajudar, trong phòng tenta của entender, tổng thống. sem imaginar que a origem daquele incêndio está muito mais perto do que imagina. Será que Candinho vai impedir a destruição total da fábrica? Como Estela vai escapar depois de descobrir o que não deveria? E quando a verdade vier à tona, o que vai acontecer com Sandra? Antes de continuar, já clica no gostei. E no final do vídeo, deixa sua nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Estela, Candinho e Sandra. Araújo chega à casa de Estela. O rosto dele, pesado, denuncia que aquela visita não é nada cordial. Celso percebe o ar tenso do advogado, e imediatamente, pergunta: aconteceu alguma coisa? Araújo respira fundo, como quem tenta organizar dentro de si a indignação acumulada desde a fábrica. E então dispara. Olga está agindo de forma completamente estranha. Não foi uma, nem duas, foram inúmeras vezes que eu a vi rondando a fábrica. A voz dele carrega irritação, incredulidade. Como se aquela situação fosse um insulto pessoal. Celso franze a testa, ajeita a postura. E solta um suspiro pesado. Eu também já a vi diversas vezes. Tentei ignorar, fingir coincidência, mas não dá mais. Isso está estranho, estranho demais. Os dois se encaram em silêncio por alguns segundos. Cada um calculando, mentalmente, o tamanho do problema. Tentando dar algum benefício da dúvida, Celso solta uma provocação meio irônica. Qual a chance de ela estar apenas com saudades do trabalho? Ou, quem sabe, de você? Araújo reage na hora, quase ofendido. Não. Eu conheço a Olga muito bem. Ela não age por impulso, nunca aparece em lugar nenhum sem motivo. Se ela está rondando a Policarpo, é porque existe algo por trás. Algo que ela não quer que a gente veja. Celso cruza os braços, tenso. E eu duvido muito que seja algo bom. O silêncio que segue pesa no ar, como uma ameaça prestes a cair. Araújo encara o chão, passa a mão na testa, e finalmente diz o que os dois estavam evitando. Precisamos investigar isso a fundo. Se deixarmos essa história crescer, tudo pode ser colocado a perder. O clima fica ainda mais denso. E nenhum dos dois percebe que, atrás da porta entreaberta do corredor, Estela está ali, parada, imóvel, com o coração disparado. Ela ouve cada palavra, cada detalhe. E seu olhar fica cada vez mais inquieto, mais desconfiado, como se pressentisse que um segredo muito maior está prestes a explodir dentro daquela casa. Num sussurro quase inaudível, ela murmura: o que pode ser colocado a perder? E por que eles têm tanto medo de uma antiga funcionária? Que estranho, muito estranho. Estela se afasta devagar. Cada passo carregando mais dúvidas do que respostas. Ela tenta juntar pedaços soltos, pistas que não se encaixam. Sem imaginar que aquela conversa, aparentemente banal, é, na verdade, o primeiro sinal da tempestade que está prestes a desabar sobre todos. A noite cai sobre a cidade. Um silêncio pesado, suspeito, sufocante. Silêncio que sempre anuncia desastre. Enquanto Celso e Araújo continuam discutindo na casa de Estela sobre a movimentação estranha de Olga. A própria Olga já está exatamente onde eles mais temiam. Diante dos portões da Policarpo. E ela não está sozinha. Ao lado dela, Sandra e Ernesto. Uma dupla de abutres, esperando pela carniça. Sandra cruza os braços com impaciência venenosa. Olha para Olga como quem avalia a incompetência alheia a cada segundo. E como você pretende colocar a gente pra dentro, se nem chave tem mais? A provocação escorre da boca dela como veneno. Olga revira os olhos. Cansada. Farta de ser subestimada. Sem responder, ela se abaixa diante da porta. Toca na fechadura com uma intimidade quase perigosa. Um movimento preciso, antigo, aprendido nos tempos em que era uma funcionária exemplar. Tec. Um estalo seco ecoa pelo beco. E a porta se abre, como se reconhecesse suas mãos. Olga se levanta devagar, com um sorriso que mistura orgulho e malícia. Eu tenho meus truques. Sandra solta um suspiro entre o deboche e o reconhecimento. Não vou negar, isso foi até bem impressionante. Mesmo odiando admitir. Os três entram.
E mergulham na escuridão silenciosa da fábrica. Olga vai na frente, guiando tudo com a naturalidade de quem conhece cada ruído, cada sombra. A voz dela ecoa entre as máquinas adormecidas, como uma anfitriã sombria. Sejam muito bem-vindos, à fábrica de biscoitos Policarpo. Sandra sorri com veneno. Logo mais, isso aqui não vai passar de escombros e cinzas. Ernesto entra no jogo com frieza calculada. O sarcasmo escorre feito lâmina. Irônico, né? Vai combinar com a arquitetura do local. Ele vira para Olga. Olhar fixo. Como se ela fosse a peça final de um quebra-cabeça criminoso. Você trabalhou aqui por anos. Conhece cada canto. Então me diz, onde é o melhor lugar pra gente começar o incêndio? O ponto onde o fogo se espalha mais rápido, e destrói tudo, sem dar chance para salvação. Olga pisca devagar. Analisa mentalmente a estrutura como quem decodifica um mapa íntimo. Acho que sei o lugar perfeito. Sem esperar aprovação, ela sobe as escadas. Sandra sobe reclamando da poeira. Ernesto sobe analisando tudo como um engenheiro do caos. Olga sobe com a convicção de quem está prestes a deixar sua marca no mundo, ou, no mínimo, numa fábrica inteira. Ao chegarem à sala de máquinas, o ar muda. Um vapor quente toma o ambiente. A sala parece respirar sozinha, como se guardasse segredos demais dentro das paredes. Olga aponta para a maior máquina. Quase reverente. Quase orgulhosa. Essa é a principal. Tem tantos componentes inflamáveis aí dentro. Que o fogo sobe num estalo. Minutos, talvez segundos. Ernesto arregala os olhos. Maravilhado, quase hipnotizado pela promessa de destruição rápida. Agora sim, isso faz sentido, murmura ele, com um brilho doentio no olhar. Essa máquina é o coração da fábrica, e o coração, sempre é o que sangra mais rápido. Sandra sorri com seu veneno habitual. Um sorriso fino, cruel. As chamas vão se espalhar como o ar. Em minutos, isso aqui vira um inferno na terra. Olga confirma sem hesitar. Fria. Convicta. Exatamente. E ninguém vai saber como começou. Nem de onde veio. Nem de quem foi a ideia. Mas antes que possam brindar mentalmente a própria maldade. Passos ecoam no corredor. Passos firmes. Passos que pertencem a quem tem autoridade naquele lugar. Celso e Araújo. Sandra entra em pânico na hora. O desespero dela é tão súbito que chega a ser quase cômico. E agora? O que a gente faz? Sussurra, desesperada. Olga abre um sorriso irônico. Aquele sorriso que não inspira confiança em absolutamente ninguém. Me agradeçam depois. Ernesto pisca, sem entender nada. O quê? Do que você tá falando? E antes que qualquer um possa reagir, Olga empurra os dois com uma força surpreendente. Sandra solta um grito agudo. Ernesto tenta se agarrar em alguma coisa. Mas é inútil. Os dois despecam direto dentro do tanque de chocolate derretido, desaparecendo sob a camada espessa, quente e pesada. O barulho da queda é abafado. Mas eficiente. Muito eficiente. Quando Celso e Araújo entram na sala, eles encontram apenas Olga, de pé, impecável, interpretando tão bem que poderia ganhar um prêmio. Olga coloca a mão no peito, fingindo escândalo. Araújo, revoltado, pergunta com a fúria acumulada desde que abriu a porta. O que cargas d'água você tá fazendo aqui, Olga? Ela responde, teatral. O que foi? Não posso matar a saudade da fábrica onde trabalhei tanto tempo? Araújo solta uma risada seca. Sem humor. Sem paciência. Conta outra, Olga. Se quisesse visitar, falava com a gente. Não precisava invadir a fábrica de madrugada. Ela dá de ombros, mantendo o teatro. Desculpem. Força do hábito. Nunca gostei de pedir permissão para entrar onde eu quero. Araújo perde a paciência de vez. Celso, confere se essa pilantra não tá levando nada. Olga revira os olhos, indignada, mas ainda afiada. Era só o que me faltava, o sujo falando do mal lavado. Quem são vocês para me acusarem? Os maiores ladrões dessa cidade, tirando até a última gota da fábrica. Celso responde na mesma moeda. Não fazemos mais isso. Com a sua saída, tudo mudou. Até o ambiente ficou melhor. Araújo finaliza, firme, como quem bate o martelo. Vamos. Fazemos questão de te escoltar até a porta. Olga caminha ao lado dos dois. A postura altiva, impecável. Mas por dentro, ela morde o lábio inferior, tentando esconder a raiva, e o medo de que algo tenha saído do controle. Ela sabe jogar. E sair com pose intacta faz parte do jogo.
Quando o trio desaparece pelo corredor. O tanque de chocolate. Agita. Do tanque de chocolate. Ernesto emerge primeiro. Cuspindo chocolate, ódio, e uma humilhação que parece queimar mais que o próprio fogo que eles queriam acender. Aquela Olga perdeu o juízo. Vocifera, quase escorrendo de raiva e cacau. Sandra surge logo depois, completamente desgrenhada, pingando chocolate da cabeça aos pés. Se eu engordar 1 quilo. Um único quilo por causa desse chocolate que fui obrigada a engolir. Eu juro que mato aquela mulher. Coloco fogo nela antes de colocar fogo na fábrica. Ernesto limpa o bigode lambuzado. Respira fundo. Lutando para não berrar. Pelo menos, agora temos tudo planejado para acabar com essa fábrica, diz ele, tentando recuperar a dignidade que sobrou, que não é muita. Vamos dar um jeito de sair daqui, antes que apareça mais alguém. E assim os dois se arrastam para fora, deixando um rastro pegajoso pelo chão. A fábrica permanece silenciosa, imóvel. Guardando o segredo daquela noite. Mas só até o fogo começar. Alguns dias se passam desde a noite em que Olga quase colocou tudo a perder com sua visita clandestina. Mas o clima continua pesado, sufocante, como se um fio invisível ligasse todos os envolvidos, prestes a arrebentar. Na casa de Stella, Araújo chega com o rosto fechado. Na mão, uma carta amassada. Ele segura como se segurasse uma bomba prestes a explodir. Celso o espera na sala. Desconfiado. Porque ele já sabe, qualquer correspondência vinda de Olga, nunca traz boas notícias. Araújo entrega a carta sem cerimônia. Celso abre. Lê. Relê. E cada linha parece mais suspeita do que a anterior. Quando termina, solta um suspiro longo, carregado de alerta. Olga está nos chamando para uma conversa importante, de negócios, na hospedagem onde ela está morando. A palavra importante sai carregada de ironia. Isso tá muito estranho, continua Celso. Mas precisamos ir lá, entender de uma vez o que ela tá aprontando. Araújo concorda em silêncio. Lábios apertados. Olhar desconfiado. Como quem já prevê o desastre chegando antes mesmo da porta bater. Mas antes que possam discutir qualquer estratégia. Stella surge na porta do corredor. Ela nem tenta disfarçar. Claramente ouviu tudo. Os olhos dela denunciam inquietação. A respiração curta entrega o mau pressentimento que vem crescendo dentro dela desde a primeira vez que ouviu o nome Olga naquele ambiente. Ela se aproxima devagar. Celso, eu não sei se você deve ir. Eu tô com um mau pressentimento, daqueles que não passam. Celso sorri. Não é desdém. É tentativa de acalmar. Mas ele sabe. Stella raramente erra quando sente algo. Ele segura a mão dela, acaricia de leve. Mas o humor irônico ainda escapa. Desculpa, meu amor, mas se a gente não resolver esse pequeno foguinho problemático agora, isso vira um incêndio de verdade. Araújo revira os olhos na hora. Detesta a metáfora. Detesta ainda mais a coincidência. E ironicamente, Celso ainda não faz ideia do quanto palavras mal colocadas conseguem atrair problemas perigosos. Eles saem da casa sem fazer barulho. Mas Stella sente o peito apertar como se alguém o estivesse fechando por dentro. Ela caminha até a janela. Observa Celso e Araújo se afastando. E por um instante, parece que o mundo inteiro prende a respiração junto com ela. Até que, um leve barulho nos arbustos corta o silêncio. Stella franze o rosto. Algo se mexe lá fora. Ela se aproxima ainda mais da janela. Força os olhos para enxergar através da folhagem. Tentando captar qualquer coisa que faça sentido. Passos abafados. Folhas farfalhando. E então, uma frase sussurrada rasga o ar como uma lâmina. A distração da Olga funcionou. Vamos pegar o querosene e partir para a fábrica. O coração de Stella dispara na hora. Ela prende a respiração. As palavras pesam demais para processar de uma vez só. Fábrica. Fogo. Olga. Distração. As figuras saem dos arbustos, caminhando rápido. Sem imaginar que estão sendo observadas. Stella reconhece o primeiro imediatamente. Ernesto. O bigodudo pilantra, carregando no rosto a expressão de quem está comprometido com o mal. Mas é a segunda figura que a faz recuar um passo. Quase tropeçar. Uma mulher loira. Alta. Vestida de preto dos pés à cabeça. O andar firme. A postura gelada. Poderia ser qualquer pessoa. Qualquer uma. Mas o rosto é inconfundível. Stella leva a mão à boca, chocada. Aquela é a Sandra, murmura para si mesma, quase sem voz. A dupla segue pelas sombras,
determinada, sinistra. Crente de que ninguém viu nada. Mas Stella viu. E o que ela viu é suficiente para incendiar, literalmente, o destino de todo mundo. O medo dela não é só pelo que Celso e Araújo vão enfrentar, mas pelo que está prestes a acontecer na Policarpo antes mesmo deles chegarem lá. Sem tempo para respirar, Stella dispara pelas ruas. Corre movida por um desespero que cresce a cada passo. O coração lateja como se quisesse avisar que algo terrível está vindo. Quando chega à mansão de Candinho, ela quase arromba a porta. O estrondo assusta Dita e o caipira, que correm para a sala. Encontram Stella ofegante, pálida, olhos arregalados. Como alguém que realmente acredita ter visto o impossível. Dita dá 2 passos à frente e segura a amiga pelos ombros. Tá tudo bem? Por que você tá desse jeito? Parece até que viu um fantasma. Mas Stella não suaviza nada. Não disfarça o choque. Não tenta amenizar. Ela respira fundo. Tenta organizar o que viu na própria cabeça. E então solta. Eu acho que foi exatamente isso que eu vi, Dita. Eu acabo de ver alguém que não deveria mais estar entre nós. Candinho arregala os olhos. E faz o sinal da cruz. Candinho já se benze antes mesmo de ouvir a explicação. Cruza o peito com pressa, inquieto. Cruz credo, Stella. Do que você tá falando, criatura? Explica logo que eu já tô até ficando com medo aqui. Stella fecha os olhos por um instante. Como se fosse difícil até transformar em palavras aquilo que viu. E então, solta o tormento. É a Sandra. A frase cai na sala com o peso de uma pedra. Um silêncio grosso domina o ar. Ela não morreu coisa nenhuma, continua Stella, a voz baixa, mas firme. Tá viva. Viva, e pronta para fazer maldade. Candinho explode imediatamente, misturando incredulidade, ironia e puro pavor. A Sandra? Ah, Stella, você só pode ter visto errado, né? Ele balança a mão no ar, tentando espantar o absurdo. Você deve ter confundido as vistas. Sandra era osso duro, isso é verdade. Mas ela já tá muito da bem mortinha. Mortinha e enterrada. Mas Stella se recusa a ser desacreditada. Dá um passo à frente, firme, decidida. Os olhos faiscando convicção. Não, Candinho. Eu não confundi nada, não. Eu sei o que eu vi. Ela coloca a mão no peito, quase como juramento. Eu tenho certeza absoluta. Sandra estava lá, na minha frente, escondida nos arbustos junto com Ernesto. E eles estão planejando alguma coisa. Alguma coisa muito ruim. Dita abre a boca, confusa. Tenta absorver aquilo que simplesmente não deveria ser possível. Mas, por que eles fariam isso? Pergunta, perdida. Stella tenta puxar a memória como quem rebobina uma fita marcada por medo. Eu também não entendi muito bem. Mas eu ouvi eles comemorando quando Celso e Araújo saíram para se encontrar com a Olga. Disseram algo sobre resolver um assunto da fábrica. Parecia que a distração era isso mesmo. O plano deles. De repente, Stella fecha a mão com força, sentindo o estômago afundar. Lembra da frase mais assustadora. Oh minha nossa, Candinho. Eles estão indo para a fábrica. E falaram que iam levar querosene. Dita leva a mão à boca, horrorizada. Ah, não, Candinho, diz ela, com a voz embargada. Eles vão tentar destruir tua fábrica. Vão botar fogo em tudo. A declaração acende um incêndio particular dentro do caipira. Candinho fica rígido. A raiva, o orgulho ferido e o instinto de proteção se misturam. Em um segundo, ele já está marchando em direção à porta. Ah, mas eu não vou deixar. Não vão botar fogo na minha fábrica, não. Nem por cima do meu cadáver. Stella corre atrás dele. As mãos tremem enquanto ela pega as chaves do carro. Eu vou com você. Eu não vou ficar parada enquanto Ernesto e Sandra fazem o que quiserem. Candinho nem tenta impedi-la. Ele sabe que precisará de toda a ajuda possível. Os dois correm para o quintal como fugitivos perseguidos pela própria urgência. Enquanto isso, Dita dispara para o lado oposto. Assustada, mas tomada por uma coragem que só aparece quando tudo está por um fio. Vão na frente. Grita ela, desaparecendo pelo corredor. Eu vou chamar os polícia e os bombeiros. A porta da mansão se fecha atrás deles com força. O estrondo ecoa pela casa como o início de uma corrida desesperada contra o tempo. Porque naquele momento, 3 vidas, e uma fábrica inteira, estão prestes a enfrentar uma noite que vai mudar tudo. Candinho dirige feito um desesperado. Stella ao lado tenta controlar a respiração. Mas o peito sobe e desce rápido demais.
Cada quilômetro que se aproxima da fábrica. Cada curva. Cada farol. Faz o pressentimento dela crescer, se espalhar, apertar. As mãos tremem. Mas Stella tenta manter a postura firme. Repete para si mesma. Eu não posso ignorar isso, não hoje. Quando estacionam, descem do carro às pressas. O pátio está silencioso. Assustadoramente silencioso. Um silêncio que pesa. Que avisa. Que ameaça. Vamos devagar, Candinho, sem fazer barulho, recomenda Stella, os olhos varrendo cada canto, esperando que qualquer sombra salte do escuro. Candinho concorda com um aceno sério. Você tem razão. A gente não pode dar chance pro Bigodinho fugir. Stella engole seco. Nem a Sandra. O caipira revira os olhos, lutando contra a própria incredulidade. Eu ainda acho que você se confundiu, Stella. Mas agora, nós vai descobrir. Eles entram na fábrica com passos curtos, cuidadosos. O prédio está parcialmente vazio. Máquinas desligadas. Caixas empilhadas. Escuridão preenchendo cada fresta. Até o ar parece parado. Como se o lugar soubesse que algo terrível está prestes a acontecer. Depois de alguns minutos vasculhando, Candinho ergue a mão. Pera, você tá ouvindo isso? Um murmúrio distante vibra pelas paredes. Stella estreita os olhos. Tenta decifrar cada sílaba. Tô ouvindo sim. Mas não consigo entender quem tá falando. Nem o que tão dizendo. A gente precisa chegar mais perto. Eles avançam seguindo o eco das vozes. Até a sala das máquinas no andar superior. Um lugar perigoso, escuro. Com andaimes enferrujados. Placas de reforma penduradas de qualquer jeito. E o piso. Que rende sob os pés como se reclamasse cada passo. Quando se aproximam da porta. As palavras ficam claras. E o sangue de Stella, simplesmente gela. A voz de Ernesto ecoa lá dentro. Debochada. Perversa. Aquela voz que parece sorrir enquanto faz maldade. Só mais um pouquinho de querosene, só para garantir. Candinho arregala os olhos. O coração bate no pescoço. Ah, não, sussurra ele. E perde a paciência de vez. Com um empurrão furioso, ele arromba a porta. Separa agora o que você tá fazendo, Bigodinho. Grita, cuspindo indignação. Mas nada, absolutamente nada. O prepara para o que vê ao lado do vilão. Sandra. Inteira. De pé. Viva. E com um sorrisinho venenoso. Saboreando o impacto que causa. Candinho sente a alma quase sair do corpo. Sandra, você tá mesmo viva? Ela leva a mão ao rosto, finge surpresa. E depois solta um sorriso carregado de maldade. Tô viva, sim, meu priminho querido. Mas eu não diria o mesmo dessa sua fábrica xixelenta. Sandra fala devagar, saboreando cada sílaba. E antes que qualquer um possa reagir. Ela risca um fósforo com a calma de quem acende o pavio de um espetáculo macabro. A chama pequena brilha nos olhos dela por um segundo. Um segundo apenas. Mas é o suficiente para revelar toda a crueldade que carrega. Ela joga a cabeça para trás. Solta uma risada debochada. E larga o fósforo sobre o chão encharcado de querosene. FSSHHH. O fogo se alastra num estalo violento. Em segundos as labaredas sobem, devoram o maquinário, iluminam o rosto triunfante da vilã. Ernesto percebe que aquilo vai virar um inferno real muito rápido. Puxa o braço da esposa às pressas. Vamos, Sandra. Deixa esses dois aqui sozinhos para queimar. Ela obedece, mas não antes de se aproximar da porta, fazer uma pose teatral. E soltar uma gargalhada aguda. Veja, Candinho, veja a sua fábrica virar cinzas. Candinho dá um passo à frente, mas o fogo já bloqueia o caminho. Mesmo assim, ele aperta os punhos, determinado como nunca. Você não vai escapar de novo, Sandra. Nem você, Bigodinho. Eu tô cansado das maldades de vocês. Enquanto os vilões fogem como cobras fugindo do próprio veneno. Candinho enfrenta as chamas, desesperado para impedir a tragédia. O fogo começa a engolir as estruturas metálicas quando um novo som invade o ambiente. A sirene da polícia. Primeiro distante, como um aviso. Depois mais próxima. E mais próxima ainda. Até soar como um trovão rasgando a noite. É nesse instante que o desespero muda de lado. Sai dos mocinhos. E cai direto no colo dos vilões. Sandra empalidece. O suor escorre pelo rosto, e não é só calor. É pavor puro disfarçado pela máscara de grandeza que já está despencando. Ah! Se vocês acham que eu vou dormir em cubículo de cadeia de novo, tão muito enganados. Eu sou uma baronesa, ouviram? Baronesa.
Eu nasci pro luxo e é no luxo que eu vou viver. Ernesto, suando em bicas e com a barba quase chamuscada, puxa o braço dela com força. Vamos, Sandra. Depois você faz discurso de rainha caída. Se a gente não sair daqui agora, vai virar churrasco. Os dois correm pelo corredor estreito. As sombras do fogo os perseguem como mãos prontas para agarrá-los. Mas a arrogância de Sandra. Essa continua intacta. Ela mal olha por onde passa, mas fazendo a questão de se virar de 10 em 10 passos para gritar. Você não vai encostar um dedo em mim, ouviu? Desista, primo. Desista enquanto pode. Essa confiança exagerada, infantil. É exatamente o golpe final contra ela mesma. Sandra não vê o aviso gigante na porta. Em reforma. Não vê o andaime quebrado ao lado. Não vê absolutamente nada. Está ocupada demais se exibindo. Como se estivesse num desfile e não numa rota de fuga. E então ela passa direto. Um grito rasga o prédio inteiro quando o corpo dela atravessa a porta. Que não levava a corredor nenhum. Só para o vazio. Uma queda brusca. Dramática. Totalmente inesperada. Sandra! Berra Ernesto, esticando o braço, tarde demais. O vilão corre até a falsa porta. A expressão dele é uma mistura patética de choque e esperança desesperada. Ele olha para baixo. E o cenário faz ele soltar um suspiro que mistura alívio, horror e vergonha alheia. Lá embaixo. A sua digníssima baronesa. Está caída dentro de uma enorme lata de lixo industrial. Coberta de papelão, restos de plástico. E o que parece ser uma almôndega fossilizada de semanas atrás. E para piorar a situação, Sandra não está apenas caída dentro da lata de lixo industrial. Ela está cercada por policiais recém-chegados, todos apontando lanternas bem na cara dela. Como se tivessem encontrado um animal silvestre perdido na cidade. E quem aparece atrás deles? Dita. Ofegante, mas ostentando o sorriso mais debochado possível. Ela cruza os braços e dispara. Olha só, quem nos acabou de encontrar aqui. Sandra tenta sair da lata de lixo, em vão. Escorrega. Afunda. E bate a mão num pedaço de papelão fedido. Lá em cima, Ernesto sente o mundo desabar sobre ele. Ele percebe, naquele exato instante, que Sandra acabou. Acabou o reinado. Acabou a pose. Acabou a baronesa. Não há discurso arrogante, peruca loira, nem plano mirabolante capaz de tirá-la daquela cena humilhante. Ernesto solta o ar devagar, quase aceitando o fracasso definitivo. Eu volto para lhe buscar, meu amor, murmura ele, tentando manter algum romantismo no meio do caos. Mas basta ele se virar para fugir. E uma voz corta a fumaça como uma lâmina. E por que não vai logo encontrar ela agora? Estela surge do meio da névoa quente. Como um espectro vingador. Cabelo desgrenhado. Rosto suado. E os olhos, brilhando de pura coragem. A enfermeira frágil de minutos atrás não existe mais. Agora ela é alguém que enfrentou o fogo, e venceu. Antes que Ernesto consiga inventar uma desculpa. Ou dar um passo para trás. Estela avança. Determinação pura. E empurra o vilão pelas costas. Sem dó. Sem piedade. Ele atravessa a porta falsa num tropeço ridículo. E despenca para o mesmo destino da esposa. O grito dele ecoa pelo galpão. Até tocar o chão. Ou melhor. Até cair exatamente na mesma lata de lixo onde Sandra está. Os dois se amontoam lá dentro. Sujos. Indignados. Completamente derrotados. Ernesto olha para o bigode imundo, agora coberto de resíduos tão questionáveis quanto a reputação dele. Ele olha para a própria mão suja e explode. Primeiro o chocolate, agora isso. O caos pulsa por todos os lados. Os bombeiros entram pela lateral da fábrica, lançando jatos de espuma sobre as chamas que ainda tentam se espalhar. A sirene pisca sem parar, colorindo o rosto dos curiosos que começam a se juntar na calçada. E no meio da confusão, os policiais se aproximam com as algemas na mão. Determinação pura. Prontos para acabar de vez com a novela de crimes daquela dupla trágica. É então que Sandra, vendo a derrota se materializar diante dela, solta um grito tão alto, tão desesperado, tão cheio de frustração, que ecoa como um trovão pela vizinhança. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Candinho, eu te odeio. Odeio você. Odeio essa professorinha de uma figa. E odeio a caipira da sua esposa também. Até os policiais dão um passo para trás com o escândalo. Já Candinho cruza os braços, olhando para ela com uma calma debochada que só piora tudo. Ri não, Candinho.
Grita a loira, cuspindo raiva. Mas o caipira ri. Riso cheio. Riso solto. Ri sim, Sandra. E vou continuar rindo. Quem vai mofar na cadeia é você. E logo logo os bombeiros apagam o fogo que vocês tentaram acender. Ele ainda dá uma piscadinha provocadora. Já você, vai apagar a vida inteira atrás das grades, completa Candinho, firme, olhando direto para Sandra. A loira tem outro surto, ainda maior que os anteriores. Eu prefiro qualquer coisa do que cadeia. Grita ela, esperneando, chutando o ar como uma criança descontrolada. Candinho ergue uma sobrancelha. O jeito simples, certeiro, que sempre desmonta vilão. Pois deveria ter preferido uma vida honesta, né? Quem escolhe andar torto, mais cedo ou mais tarde tropeça no próprio caminho. E o seu tropeço foi grande, viu? O Chilindró é o seu lar doce lar. A frase cai como uma martelada. Sandra sente. No peito. Na alma. E perde o último resquício de controle. Ela se lança para cima do primo, como uma fera acuada. Como é que você osa debochar de mim? Mas Candinho nem se move. Apenas repete o sorriso calmo, agora com um toque de humilhação certeira. Ah, Sandra. Você sempre quis ser superior a todo mundo. Hoje, nem para sair de uma lata de lixo conseguiu ser superior. A loira sente o golpe. Os olhos se enchem de lágrimas, não de arrependimento, mas de orgulho ferido. É quando Ernesto, já algemado, bigode torto, roupa suja e dignidade reduzida a pó, se mete no meio. Isso tudo é culpa sua, Sandra. Berra ele, cuspindo as palavras. Se não fosse essa sua obsessão pelo caipira, nada disso tinha acontecido. Eu podia estar desfrutando do dinheiro que herdei do meu padrinho. Mas tô aqui, indo mofar na cadeia com você. Sandra vira o rosto devagar. Os olhos arregalados, carregados de ódio. Seu bunda mole. Eu me arrependo amargamente de ter ficado com você. De todas as decisões ruins da minha vida, você é a pior delas. E pronto. O barraco começa. Os dois iniciam uma discussão tão barulhenta quanto vergonhosa. Insultos voando como pedra em briga de recreio. Empurrões, xingamentos, acusações. Cada um tentando empurrar a culpa para o outro, como se isso fosse apagar o passado. Os policiais, já sem paciência, intervêm. Chega, diz um deles, firme. A farra acabou. Ernesto e Sandra são arrastados até a viatura, ainda discutindo dentro do carro mesmo com as portas sendo fechadas. O rangido metálico da porta policial ecoa como o ponto final perfeito daquela dupla de trapalhões perigosos. Candinho solta um suspiro longo. Tira o chapéu. Coça a testa. Sente o alívio tomando o lugar do susto. Mas que alívio! Ainda bem que isso acabou. Dita aparece correndo, o rosto misto de emoção e alívio. Ela abraça Estela com força, quase levantando a amiga do chão. Que coisa boa que vocês estão bem. Diz, a voz embargada. Depois ela vira para Candinho e dá um beijo estalado na bochecha dele. Eu quase morri de medo, Candinho. Quase que esses pilantras acabam com tudo que tu construiu. Candinho sorri. Olha para Estela com uma gratidão suave, mas profunda. Obrigado, enfermeira. Você salvou minha fábrica. E salvou eu também. Estela sorri de volta. Ainda ofegante pela correria, mas feliz. Feliz porque, no fim, conseguiu impedir o pior. Pela primeira vez desde o início daquela noite caótica. O clima começa a aliviar. O fogo se apaga. Os vilões são levados. A fábrica resiste. E a paz, muito devagarinho, tenta voltar a respirar. Mas em outro canto dessa história, uma farsa começa a rachar. A falsa gravidez de Zuma, construída com maldade e teatro, está prestes a desmoronar. Zenaide, cansada das tramóias da patroa, cansada de carregar peso que não é dela, começa a perceber que não pode mais acobertar a vilã. Zuma, toda veneno, comenta. Mal posso esperar para ver a cara de Dita e Estela quando o resultado vier, positivo. O sorriso esticado demais. Tenso demais. Levanta imediatamente o alerta de Zenaide. A empregada observa a patroa com estranheza. Como quem detecta algo fora do lugar. Então, a patroinha tá mesmo animada com a realização do exame? Pergunta Zenaide, franzindo a testa. Eu achei que estaria mais preocupada. A pergunta cai mal nos ouvidos de Zuma. Muito mal. Ela se vira irritada. Encara a empregada como se tivesse acabado de ouvir um insulto imperdoável. É claro que eu não tô preocupada, Zenaide. Rebate, inflando o peito. Por que eu estaria? Para todos os fins eu tô grávida.
E isso vai ser provado por A mais B. O tom irritado não esconde a arrogância. E essa arrogância é exatamente o que deixa Zenaide ainda mais desconfiada. A empregada respira fundo. Junta coragem. Cruza os braços. E decide abrir o jogo. Sejamos honestas ao menos uma vez, patroinha. Nós duas sabemos que a senhora não tem como estar grávida de fato do Candinho. Então, como pode estar tão confiante que o resultado vai dar positivo? Zuma não responde de imediato. Apenas lança um olhar superior. Um silêncio pesado, quase ameaçador. Depois, com um sorriso enigmático, solta. Eu tenho meus métodos. A frase cai na cabeça de Zenaide como um trovão. Ela regala os olhos, imaginando o pior. E a suposição mais absurda salta à mente antes que ela consiga impedir. Não me diga que, de ontem para hoje, a senhora deu um jeito de engravidar de verdade. Dispara, chocada. Zuma reage na hora. Indignada. Ofendida como se alguém tivesse atingido seu orgulho mais profundo. Me respeite, Zenaide. Eu sou uma dama de respeito. E se eu engravidar de alguém, será do Candinho. Não é nada disso. Eu só tenho meus métodos. O deboche escorre da boca da vilã como veneno. Zenaide, mesmo magoada, não consegue esconder a curiosidade. A senhora não vai me contar? Sabe que eu sou curiosa. Mas uma corta a conversa sem dó. Rápida. Fria. Mostrando que não pretende dividir seu método com ninguém. Por enquanto, você não vai ficar sabendo de nada, sentencia Zuma. Seca. Fria. Dura como pedra. Zenaide lamenta na hora, quase como uma criança que teve o doce arrancado da mão. Dona Zuma, isso não se faz com uma pessoa curiosa, viu? Mas a patroa já perdeu a paciência. Ajusta a bolsa no ombro. Olha para a falsa barriga com orgulho, como se carregasse um troféu. Ah, deixe de drama, serviçal. Agora me deixe em paz. E sai pela porta com aquele andar arrogante, calculado. Um passo que denuncia, sem querer, que tem algo escondido, algo grande. Zenaide fica observando de longe. Um aperto estranho nasce no peito. A sensação nítida de que a patroa está cavando um buraco cada vez maior. E que muita gente vai ser arrastada junto na queda. Zuma deixa a casa dos anjos com um ar de pressa ensaiada. Finge normalidade. Mas cada movimento revela que está indo direto ao coração do seu plano secreto. Ela ajeita a bolsa no braço. Caminha pela rua poeirenta. Olha para os lados com discrição. Como uma raposa farejando caçadores por perto. Ninguém ali imagina para onde ela está indo. Ninguém, exceto Zenaide. A serviçal, que já acordou com a pulga atrás da orelha pela confiança exagerada da patroa. Percebe que Zuma está ainda mais misteriosa que o normal. E com o instinto afiado de quem convive com falcatruas há anos. Ela toma uma decisão. Zenaide segura a barra da saia, respira fundo. E murmura baixinho, decidida. Hoje, eu vou descobrir o que essa patroinha tá escondendo. A jornada não é curta. Zuma anda. Vira esquinas. Atravessa ruas. Entra por caminhos secundários. Dá voltas desnecessárias. Se afasta da cidade, cada vez mais. Tudo indica que ela faz questão de dificultar qualquer tentativa de ser seguida. O que só aumenta a certeza de Zenaide. Tem coisa grande por trás disso. Quando a patroa finalmente para num local afastado, quase escondido entre árvores. Zenaide se abaixa atrás de um muro velho. Espera. Espia com cuidado para não ser vista. E o que ela vê, quase faz seu coração parar. Não pode ser, sussurra, chocada. Lá está Zuma. De frente para Sônia. As duas trocando palavras rápidas. Gestos dissimulados. Olhares desconfiados. Como duas cúmplices que se encontram longe dos olhos curiosos. Mesmo sem ouvir nada. Zenaide entende perfeitamente. O assunto é grave. Muito grave. E aquela conversa, não deveria existir. Então acontece o momento mais revelador. Zuma abre a bolsa. Tira um bolo de dinheiro amarrado com elástico. E entrega para Sônia como quem compra um silêncio. Zenaide fica sem ar. Leva a mão à boca para não soltar um grito indignado. Mas a reviravolta não para aí. Sônia, por sua vez, enfia a mão na própria bolsa. E retira algo. Algo que ela passa discretamente para Zuma. Algo pequeno, escondido, importante. O problema? Da distância onde está, Zenaide não consegue ver exatamente o que é. Não consigo ver o que é, resmunga Zenaide, esticando o corpo o máximo que pode. Ela se inclina, tenta achar outro ângulo, força os olhos.
E é justamente essa tentativa de enxergar melhor que coloca tudo a perder. O pé dela escorrega numa pedra solta. Crack! Um barulho seco, alto demais para passar despercebido. Zuma e Sônia viram-se na mesma hora. Rápidas. Olhos apertados. Farejando o perigo. O sangue de Zenaide gela. Mas ela também é rápida, muito rápida. Sume. Como se fosse parte do muro. Silenciosa como um gato assustado. As duas vilãs farejam o ar, procuram ao redor, desconfiadas. Até que a movimentação volta ao normal. Mas Zenaide sabe. Se ficar mais um segundo ali, é mulher morta. Com o coração disparado, dá meia volta e foge com pressa. Murmura para si mesma enquanto corre. Eu sei exatamente para onde devo ir agora. E o destino para onde ela segue. Não é só inesperado. É explosivo. Tão bombástico que promete virar a história do avesso. E finalmente colocar a verdade na trilha certa. Dessa vez, nem Zuma, nem Sônia, vão conseguir impedir. Zenaide chega à casa de Dita completamente esbaforida. Limpando o suor da testa com o dorso da mão. Tentando recuperar o fôlego. Dita, que organizava partituras na mesa, levanta a cabeça na hora. O olhar estreita. A aflição no rosto da amiga diz tudo. E aí, Zenaide? Pergunta Dita, indo direto ao ponto. Nosso plano de você voltar para casa dos anjos para ficar de zóio em Zuma deu certo? Você descobriu alguma coisa? A cúmplice mal consegue responder. Solta um suspiro pesado. Afrouxa o lenço no pescoço. Senta-se com o corpo caído de cansaço. Por um instante, mantém o olhar preso no chão. Como se ainda estivesse tentando processar o que viu. Só depois ergue os olhos. Como eu tinha te dito, Dita, começa, a voz embargada. Zuma realmente não tá grávida. Mas, de alguma forma muito estranha, ela estava confiante demais com esse exame. Dita franze a testa. O olhar acende com um brilho de desconfiança e irritação. É como se uma pulga atrás da orelha começasse a morder mais forte. Uai, mas se ela não tá grávida, questiona Dita, com sarcasmo. Por que cargas de água ela ia tá feliz com o exame que vai desmascarar ela, hein? Que palhaçada é essa? Zenaide abre as mãos, sem saber por onde começar. Aí é que tá, Dita. Ela me disse que tinha um plano para fazer esses exames darem positivo. A cantora regala os olhos. Um riso irônico até ameaça escapar. Mas morre rápido. Engolido pelo medo de que a farsa de Zuma ainda fique mais perigosa. Mas que plano doido é esse? Questiona, impaciente. Andando de um lado pro outro, sem conseguir ficar parada. Essa mulher é o próprio capiroto vestido de anjo, resmunga Dita, indignada. Zenaide suspira fundo. Massageia as têmporas. Balança a cabeça, irritada consigo mesma. Eu não sei, admite, frustrada. Ela não quis me contar. Parece até que adivinhou que eu contaria tudo pra você. Mas eu não sou boba, né? Fiquei de zóio nela. Seguia danada escondido, que a tinha. A esperança acende nos olhos de Dita como uma vela em um quarto escuro. E descobriu? Pergunta com a voz trêmula, torcendo por um milagre. Zenaide ajeita a postura. Respira fundo. E começa a relatar cada detalhe, como acabou de presenciar. Eu acabei de ver a Zuma, em conchavo com a Sônia. Ela fala baixinho, como se pronunciar aquele nome fosse perigoso. Sônia. A mulher que trabalhava no dance. A patroinha enfiou o dinheiro na mão dela. E a Sônia entregou alguma coisa para Zuma. Mas eu não consegui ver o que era. Dita leva a mão à boca, chocada. Os olhos se arregalam, misturando ódio e incredulidade. Para a caipira, aquilo só pode significar uma coisa, trapaça grande. Zenaide continua, nervosa. Eu tentei esticar o pescoço para ver melhor. Mas acabei fazendo barulho. Quase fui vista. Aí tive que fugir na hora. Vim direto para cá contar tudo antes que ela aprontasse mais alguma. Dita fecha os olhos, respira fundo. E bate uma palma seca, firme, como quem define um destino. Zenaide. Você tem que voltar para casa dos anjos. E conseguir essa prova de qualquer jeito. A voz dela vem carregada de urgência. Agora nossa missão ficou mais séria. Essa mulher tá mexendo com coisa grande, coisa suja. Coisa que vai botar o candinho no veneno. Não podemos deixar essa mentira crescer mais. Zenaide engole seco. Mas concorda. Levanta-se devagar. Ajeita a roupa. Respira coragem. E olha para Dita com determinação renovada. Eu vou, Dita. Pode confiar. Se depender de mim, essa farsa da Zuma cai hoje mesmo.
A cantora coloca a mão no ombro da cúmplice. Um gesto cheio de apoio e gratidão silenciosa. As duas se encaram como parceiras de guerra. E sem hesitar, Zenaide parte. De volta para o orfanato. Pronta para o próximo passo de um plano que agora ficou ainda mais perigoso. E ainda mais necessário. A caminhada até a casa dos anjos é curta. Mas o coração de Zenaide bate tão forte que parece denunciar sua presença. Ela respira fundo. Alisa a saia. Observa o corredor silencioso. E começa a andar na ponta dos pés. Cada passo é milimétrico. Como se o piso inteiro estivesse cheio de armadilhas prestes a render. A casa, normalmente acolhedora para as crianças, agora parece um labirinto tenso. Um lugar onde qualquer ruído pode destruir o disfarce. Zenaide avança devagar. Uma mão na parede para se equilibrar. Os ouvidos atentos a qualquer som. Quando se aproxima do quarto de Zuma, percebe que a porta não está fechada. Uma fresta fina deixa escapar um filete de luz. Uma intuição forte, quase um empurrão interno, diz a ela que aquele é o momento perfeito. Talvez o único. Com o cuidado de quem desarma uma bomba. Zenaide aproxima o rosto da abertura e espia. Os olhos dela se arregalam na hora. Ela chegou exatamente no minuto certo. Zuma atravessa o quarto. Vindo do banheiro. Com 2 potinhos nas mãos. O andar de Zuma é leve, quase dançante. Como quem celebra uma vitória suja e secreta. Ela coloca as 2 amostras sobre a mesa com um gesto teatral. E a voz dela corta o silêncio como uma navalha. Olha só o que temos aqui. Inclina a cabeça, sorrindo com um orgulho venenoso. Uma amostra de urina minha, que vai provar nos exames que eu não tô grávida. E a amostra da Sônia, que vai fazer o exame dar positivo. E me ajudar a continuar enganando todos esses otários. Zenaide leva a mão à boca, chocada. O coração aperta. Era pior. Muito pior, do que ela imaginava. Zuma continua o espetáculo, se olhando no espelho como se estivesse ensaiando para uma plateia imaginária. Qual dessas será que eu vou levar no hospital, hein? Provoca, fingindo dúvida. Será que eu escolho a honestidade e conto a verdade para todo mundo? Ou será que eu continuo com a maldade e mantenho minha mentira bem firme? Ai, que decisão difícil, viu? Ela revira os olhos, exagerando na ironia. Zenaide sente a raiva subir por dentro como água fervendo. Então, Zuma ergue o potinho verdadeiro e decreta. Difícil uma ova, solta, num deboche venenoso. Eu vou jogar essa amostra verdadeira fora. Porque ela não vai me servir para nada. Sob o olhar escondido de Zenaide, a vilã abre a lata de lixo com desprezo. E deixa o frasco cair lá dentro como quem descarta um papel inútil. Depois limpa as mãos no ar, satisfeita. Pega a amostra falsa com cuidado. E segue para a porta. Zenaide se esconde atrás do armário do corredor, o coração batendo no pescoço. Zuma caminha saltitante, orgulhosa do próprio golpe. Até desaparecer no fundo do corredor. Só quando tem certeza absoluta de que está sozinha. Zenaide solta o ar que vinha prendendo. As pernas tremem, mas ela reúne coragem. Entra rápido no quarto. Fecha a porta com cuidado. E vai direto à lata de lixo. Nossa Senhora, mas que porqueira é esse lixo? Resmunga, franzindo o nariz enquanto enfia a mão inteira no conteúdo fétido. O que uma heroína não faz pelo bem maior, não é mesmo? Ela vasculha. Apalpa. Revira papéis velhos, tecidos, restos de comida. Até finalmente sentir o frasco. Com um puxão firme, retira o potinho, segurando pela pontinha para evitar tocar no resto da sujeira. Quando o frasco está nas mãos dela, os olhos de Zenaide brilham. Ela sabe. Acabou de tocar numa bomba. Uma prova capaz de explodir a farsa de Zuma de uma vez por todas. Zenaide respira fundo. Agarra a prova como se fosse um tesouro proibido. E se prepara para o próximo passo, agora muito mais arriscado. Ela sai do quarto com o coração pulando como cavalo bravio. Segurando o potinho resgatado como se fosse ouro puro. Atravessa o corredor com a pressa de quem carrega uma bomba relógio. Nem olha para trás. Se olhar, talvez desista. Se pensar, talvez trema. Então ela corre. Cruza a casa dos anjos como um vulto decidido. Assim que passa pelos portões, aperta o passo em direção à casa de Dita. O suor escorre pelas têmporas. Mas ela nem nota. A cada quadra percorrida, o peso da verdade aumenta nas mãos dela. E a urgência, aumenta junto. Quando finalmente chega ao destino, Zenaide bate na porta com tanta força. Que parece até que vai derrubá-la. Dita abre assustada,
com o pano de prato ainda na mão. Os olhos castanhos, sempre atentos, reconhecem na hora o desespero da amiga. Zenaide respira fundo, e dispara. Dita Ribeiro. Dita Ribeiro, eu descobri o que a patroinha estava escondendo. Cada palavra sai como se fosse uma corrida. Ela comprou, da Sônia, aquela que tá grávida de verdade. Uma amostra de urina para levar pro exame. Dita regala os olhos. Aperta o pano com tanta força que quase esmaga. Aquela salafrária, murmura entre dentes, o ódio saindo como um vapor quente. Mas como é que nós vai provar isso, Zenaide? A serviçal ergue o potinho com orgulho. Como se fosse um estandarte de guerra. Por sorte, eu consegui pegar a amostra verdadeira da Zuma. Olha aqui. Se nós correr, nós chega antes dela no hospital. Dita solta um riso aliviado, misturado com raiva e esperança. Boa, Zenaide. A gente leva isso pra Estela, e ela ajuda nós a acabar com a pilantra. As duas nem perdem tempo. Dita pega a bolsa, tranca a porta, e já sai puxando Zenaide pelo braço. Elas correm pela estrada de terra, quase tropeçando. Mas firmes. Firmes como quem sabe que está prestes a virar um jogo sujo. O vento bate no rosto delas. Mas nenhuma diminui o ritmo. Hoje a verdade tá correndo junto. Quando chegam ao hospital, ambas estão sem fôlego. Mas não param. Entram apressadas, quase derrubando a porta de vidro. Estela, atendendo no balcão, ergue a cabeça assustada. Tá tudo bem, Dita? Você parece com pressa. Dita respira fundo e dispara. Estelinha, nós precisa da tua ajuda. A Zurma vai aparecer já com uma amostra falsa para fazer o teste de gravidez. Mas nós tem aqui a amostra verdadeira. Estela regala os olhos. Olha para o potinho como se estivesse segurando dinamite. As regras do hospital não permitem fazer exame de amostra sem autorização, diz tensa. Mas, eu conheço um médico que não vai negar ajudar nós. As três trocam olhares rápidos, e partem corredor adentro. O hospital, silencioso como um labirinto, ecoa as passadas apressadas delas. Como tambores de guerra. Estela abre a porta do consultório de Túlio sem bater. Túlio. Precisamos da sua ajuda. O médico se levanta na hora, preocupado com a expressão dela. O que houve, Estela? Zenaide dá um passo à frente. Ergue o potinho como quem segura uma prova de crime. Azuma vai tentar manipular o teste com uma amostra falsa. Nós queria pedir para você fazer o exame com a amostra verdadeira. Essa aqui, diz ela, estendendo o frasco. Você ajuda nós? Túlio olha para o frasco. Depois para as três. E a determinação se acende no olhar dele. Mas é claro. Eu não posso permitir uma injustiça dessas. Tragam aqui. Eu começo o teste agora mesmo, afirma Túlio. Dita solta um suspiro de alívio. Estela dá um sorriso rápido. Zenaide quase chora de emoção, mas se segura. Ainda não é hora de comemorar. Túlio pega a amostra com todo cuidado. Começa os procedimentos com movimentos rápidos, porém precisos. Cada gesto é calculado como se estivesse mexendo num destino inteiro. As três observam em silêncio absoluto. Até respirar parece perigoso. Poucos minutos depois, tudo está preparado. O exame segue para o setor de resultado. E a contagem regressiva para o desmascaramento finalmente começa. A partir daqui, o que vier é consequência. E ninguém mais pode impedir. O clima no hospital pesa como uma nuvem de tempestade prestes a romper. Túlio ajeita documentos na recepção. Estela caminha de um lado para outro, mordendo o lábio para disfarçar o nervosismo. Dita permanece firme, braços cruzados, como uma árvore antiga que já viu muita coisa e agora espera a justiça soprar para o lado certo. Então, a porta se abre com violência. Zuma entra desfilando. Barriga falsa. Nariz empinado. Pose de diva de quinta categoria. Como se todo o hospital existisse apenas para servi-la. Ao ver o trio, ela para. Pisca devagar. E solta o sorriso venenoso que já virou a assinatura dela. Ora, mas que recepção calorosa. Ela pousa a mão falsa sobre a barriga falsa. O que faz aqui, Dita? Veio conferir de pertinho o momento em que eu vou provar que o seu marido é homem para mim, e não para você? Com qualquer outra mulher, talvez a provocação funcionasse. Mas Dita Ribeiro não é qualquer uma. A caipira respira fundo. Ergue o queixo. E responde com uma calma tão segura, que irrita qualquer vilã. Vim sim, Zurma. Vim só para ver, de pertinho, a verdade aparecer. Porque ela sempre aparece, viu? Zuma revira os olhos, entediada.
Finge espanar poeira imaginária da roupa. Ai, poupe-me desses discursos de moral barata. Vamos ao que interessa. Ela entrega o potinho falso para Túlio. Ergue o queixo com ares de grandeza. Doutor, aqui está a minha amostra. Pode fazer o teste. Estou prontíssima para provar minha gravidez na frente dessas recalcadas. Túlio pega o frasco com elegância. Observa por um segundo. E apenas responde. Obrigado. Eu começarei o teste agora mesmo. Zuma sorri vitoriosa, como se já pudesse ouvir sinos de casamento batendo na cabeça dela. Mas o jogo está longe, muito longe, de terminar. Alguns minutos depois, Túlio retorna. E o detalhe que muda tudo. Ele está segurando 2 pastas. Stella fica alerta na hora. Dita entreabre um sorriso malicioso. Zuma, sem entender absolutamente nada, franze a testa. Eu só entreguei uma amostra, doutor, questiona a megera, desconfiada. Pra que 2 pastas? Túlio respira fundo. A serenidade dele é de alguém prestes a derrubar um castelo de areia com um único sopro. Você logo vai entender, Zuma, diz Túlio, com aquela calma que irrita qualquer vilã. Zuma aperta os olhos, irritada. Ela odeia. Odeia, quando não controla a situação. Essa história tá muito estranha. Mas não importa. Dispara, cruzando os braços. Vamos logo ao que interessa. Podem anunciar para essa caipira sem classe qual é o resultado do teste? Stella sorri. Um sorriso de quem já sabe exatamente o que está por vir. Claro. Será um prazer. Túlio abre a primeira pasta. O silêncio toma conta do hospital. A tensão se espalha como névoa. Dita nem respira. Essa pasta contém algo bem interessante, anuncia ele. Aqui diz que a amostra testada no laboratório deu positivo para gravidez. Era a deixa perfeita. Zuma salta da cadeira, grita de vitória e quase derruba a bolsa. Eu sabia. Eu sabia, sua caipira. Aponta o dedo na cara de Dita. Cadê o Candinho? Eu vou casar com ele hoje mesmo. Agora ele é meu. Mas Dita permanece firme. Sorriso leve. Olhar brilhante. Como quem assiste a vitória ser colocada na bandeja. Você acha mesmo que venceu, né, Zuma? O sorriso da megera trava. A serenidade de Dita a deixa confusa. Como assim? Por que você tá tão tranquila? É claro que eu venci. O resultado deu positivo. Stella respira fundo. Ajeita a pasta nas mãos. E decide virar a chave. Túlio cruza os braços. Só tem um probleminha, Zuma. A vilã vira o rosto, impaciente. Qual o problema? Que história é essa agora? Stella dá um passo à frente. Ergue a segunda pasta. O problema é que essa pasta aqui tem o resultado da amostra verdadeira, revela com firmeza. Não a amostra falsa que você trouxe para tentar manipular o exame. Zuma empalidece na hora. A pele perde cor. As mãos tremem. A respiração falha. É o começo do fim. Stella abre a pasta lentamente, saboreando cada segundo do desmascaramento. Aqui diz que você não está grávida coisa nenhuma. E crava a última estaca. Você não passa de uma mentirosa. O silêncio cai como um trovão. Zuma regala os olhos, sem reação. Dita sorri vitoriosa, quase saboreando a cena como se fosse doce. Túlio respira aliviado. Stella apenas observa, esperando o colapso. A máscara de Zuma começa a rachar. Ela tenta se recompor. Reganha um sorriso nervoso. As mãos tremem enquanto tenta parecer firme. A voz sai trêmula, cortada por insegurança. O quê? Mas, de que amostra verdadeira vocês estão falando? A amostra que eu trouxe é de verdade. Vocês não podem acreditar na palavra dessa caipira. Ela só quer me separar do Candinho. A fala sai carregada de arrogância. Mas o medo sufoca as bordas da voz. Zuma tenta dar um passo à frente, como se ainda pudesse controlar a narrativa. Mas ninguém se move. A atmosfera inteira pesa sobre ela como um castigo inevitável. E é aí que Zenaide sai do canto. Avental amarrotado. Olhar firme. Postura de quem finalmente decidiu romper as correntes. O som do passo de Zenaide ecoa pelo corredor como um tiro certeiro. E então, firme, com o queixo erguido, ela declara. Eles não precisam acreditar na palavra dela, patroinha. Porque eu vi tudo com meus próprios olhos. A senhora é uma pessoa ruim. E eu já estava cansada de aturar suas maldades. A revelação cai na testa de Zuma como uma tijolada. O ar some. A vilã empalidece. As palavras se embolam na boca. Ela balança a cabeça como se estivesse diante de um fantasma.
O que, Zenaide? O que você tá fazendo aqui? Pergunta com a voz rachada, entre indignação e desespero. Você não podia, você não tinha coragem. Mal sabe ela. Dita aproveita o momento com a precisão de uma onça indo no golpe final. Ela dá uma passada lenta, quase felina, e se coloca ao lado de Zenaide. Zenaide tá do meu lado, sentencia a caipira, com um sorrisinho de canto vitorioso. Ela era minha espiã na casa dos anjos. E pode confirmar tudinho da falcatrua dessa golpista. Zuma engole seco. A decepção bate primeiro, ardida. Mas dura pouco. O rosto dela se transforma num piscar. A mágoa vira veneno. A vilã se estica pra frente, como cobra prestes ao bote. Ah, sua traidora de uma figa. Urra, levantando o braço como se fosse atacar. Essa é a última vez que você se vira contra mim. Mas antes que alcance Zenaide. Dita entra na frente. A caipira ergue o queixo, firme como pedra. Tenta passar por mim, se for mulher. E então ela aponta com desprezo. E essa barriga aqui, hein? Falsa também, igual tudo que você faz. Zuma recua instintivamente. Agarra a barriga falsa com as duas mãos, tentando protegê-la como se fosse real. Mas já era tarde. Dita avança com a velocidade de uma onça enfurecida. A caipira agarra a barriga falsa, gira o pulso. Rahap. O velcro estoura no ar. E a barriga falsa voa das mãos da vilã como o símbolo de sua queda. Zuma solta um grito estrangulado. Dita. Não solta isso. Não solta isso. Mas Dita não dá trégua. Ela ergue o objeto no alto, como um troféu de guerra. E desce o sarrafo em cima de Zuma. A vilã cambaleia, tropeçando nas próprias pernas. Ei! Que é isso? Ela berra, desesperada. Vocês vão mesmo deixar essa desquitada vir pra cima de mim dentro do hospital? A resposta de Stella é um golpe mais doloroso que a barriga falsa. Caso você precise de atendimento depois desse sopapo, nós vamos estar aqui. Ela empurra o cabelo para trás, calma, irônica, como se estivesse assistindo a troca de turno. E pelo que eu tô vendo, você vai precisar. E muito. Túlio tenta esconder o riso, cobrindo a boca com a mão. Mas falha miseravelmente. Enquanto isso, Dita, movida pela indignação acumulada por meses, segue o ataque moral e físico. Isso é para você aprender a deixar de ser mentirosa. Para parar de tentar roubar marido dos outros. E para nunca mais mexer com quem não fez nada para você. Cada golpe acompanha um sermão. Cada palavra pesa mais que a anterior. E Zuma, pela primeira vez, sente o gosto amargo do próprio veneno. Zuma, sem forças, recua até bater na parede. Desliza devagar. Até cair no chão. Encolhida. Arrasada. Com a maquiagem derretida, e o orgulho pulverizado. Solta um soluço seco, tentando retomar o controle. Mas já é tarde demais. A humilhação é pública. Completa. Irreversível. E testemunhada por todos que ela tentou enganar. A mentira finalmente perde o último fio que a sustentava. Zuma se ajoelha no chão, completamente transtornada. Agarrando-se à barra da saia de Dita como se a vida dependesse disso. Entre soluços, implora, perdida no próprio desespero. Dita, pelo amor de Deus. Não conta nada pro Candinho. Eu fiz besteira, eu errei, me perdoa. Dita fica paralisada. Não é pena. É choque. A audácia de Zuma é tão grande que a caipira mal acredita no que vê. Zuma desaba ainda mais, batendo as mãos no chão, sem qualquer dignidade. Eu faço qualquer coisa. Não deixa ele me odiar. Não deixa ele me abandonar. A fúria de Dita cresce no olhar. Zuma está fora de si. Mas nada disso apaga o tamanho da maldade que ela quase causou. Então Zuma vira o rosto para Zenaide. Chorando como criança traída. E você? Você, Zenaide? Eu confiava em você. Eu te via como irmã. Como teve coragem de fazer isso comigo? Zenaide respira fundo. Vencida pelo cansaço de tantos dias de tensão. E responde com firmeza, sem crueldade. Zuma, você passou dos limites. Isso não tá saudável para ninguém. Nem para você. Ela se abaixa. Abraça a patroa caída. E Zuma parece murchar nos braços da serviçal. Chorando como quem percebe que perdeu o que mais queria. Candinho. Stella observa a cena, tomada pela preocupação. Corre até Zuma, tenta levantá-la com cuidado. Vamos, Zuma. Levanta. Respira. Túlio se aproxima, assumindo o controle com sua calma habitual. Ela precisa ser medicada.
Vamos acalmar ela antes que piore. A vilã é erguida com dificuldade. Entre soluços sufocados, repete em lamento infantil. Dita, me perdoa, por favor. Eu não queria isso. Não deixa ele saber. Dita não responde. Não por maldade. Mas porque o olhar firme dela guarda uma mistura de indignação e alívio. Mas basta um segundo. Um único segundo. Para que os olhos de Zuma revelem algo mais. Por trás do choro. Por trás da voz quebrada. Surge um brilho escuro. Um lampejo. Ódio puro. Dentro dela, a promessa silenciosa. Isso não vai ficar assim. Todos vocês vão pagar por me humilharem. Zenaide. Estela. Túlio. E principalmente, Dita. Enquanto Zuma é medicada no quarto, Dita retorna para casa. Ao abrir a porta, Candinho corre até ela, aflito. Mas o sorriso da amada já anuncia o fim da angústia. Dita respira fundo. Conta tudo. Candinho, aliviado, segura o rosto dela entre as mãos. Os olhos dele brilham molhados. Dita, me perdoe. Eu quase caí na lábia dela. Mas graças a você, tudo se ajeitou. Ele a puxa para um beijo apaixonado. Um beijo que sela um recomeço. Se um dia eu for ter mais um filho, vai ser com você. Só com você. Com mais ninguém. Dita se emociona. Acaricia o rosto do caipira. E eu vou ser a mulher mais feliz do mundo quando isso acontecer. Nossa alegria fica completa mesmo, quando a gente achar o Júnior. Seu menino perdido. Ele vai ser um ótimo irmãozinho pro Joaquim. Candinho abraça forte. Recuperando ali tudo que a mentira de Zuma tentou roubar. Enquanto isso, deitada no quarto do hospital, o soro pingando. Zuma aperta os olhos com ódio fervendo no peito. O choro cessa. A dor vira veneno. E o veneno